Queria convidar os irmãos a abrirem Gênesis, capítulo 6. Versículo 6. Se você tiver com a Bíblia no seu celular, procure aí. Se você não estiver enxergando, vai estar no telão também. Diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida por todas as pessoas que haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de cipreste. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento, e a ti, a eles. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Eu creio que todos nós já recebemos um chamado de Deus, amém? Todos nós recebemos uma palavra dele, e nós só recebemos um chamado de Deus através da graça. Tudo é pela graça. Deus chamou Noé porque ele achou graça. E nós temos que ter a certeza disso, que não é por merecimento, é por graça. Nós temos que ter a certeza de que a graça veio sobre nós, não para que nós venhamos nos gloriar por aquilo que fazemos, porque nós não merecemos. A palavra em Efésios capítulo 2 versículo 8 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se nós recebemos um chamado, não foi porque nós merecemos, foi porque Deus achou graça. Amém? Agora, não entenda a graça como uma oportunidade de você poder fazer tudo o que você quer.
Tem pessoas confundindo graça, religiosidade e pecado. Tem pessoas que abusam da graça para pecar, porque somos salvos pela graça. Mas se nós olharmos na palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, nós vemos que se nós praticarmos coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor, nós não herdaremos o reino dos céus. E nós já herdamos o reino dos céus pela graça. Estão compreendendo? Tem pessoas dizendo que a religiosidade, tudo aquilo que nós proibimos de alguém de fazer é religiosidade. Não caia nessa furada. Não caia nessa furada. Pecado é pecado. O que Deus abomina, Deus abomina. Não tem a ver com graça. A graça é o perdão e o favor imerecido. Nós pecamos e recebemos o perdão que não merecemos. Estão entendendo? Não confunda isso em nome de Jesus. Agora, vamos voltar aqui para a história de Noé. Em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos que Noé era engenheiro. Em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos que Noé era carpinteiro. Em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos que Noé fazia barco. Um belo dia, Deus achou graça em Noé e falou assim: Noé, constrói uma arca para mim. Do nada. Do nada. Assim como Deus me chamou, do nada. Assim como Deus te chamou, do nada. Já havia um propósito, mas o chamado Deus tem a hora certa para chamar. Porque a palavra do Senhor fala assim: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Mas o chamado precisa de um tempo. Você pode ser escolhido por Deus, mas tem a hora certa de você construir a arca. E na maioria das vezes Deus nos chama para fazer algo no qual nós não temos experiência. Ou até mesmo Deus chama a gente para fazer algo que nós achamos impossível de fazer. Vou falar para os pastores. Quando alguém falou assim para você: você é um pastor, o que você falou? Deus me livre. Sangue de Jesus. Quando Deus te chama para evangelizar, você fala: misericórdia. Quando Deus fala assim: olha, eu vou colocar você diante de multidão, você fala: eu não sei falar. Mas ainda bem que Deus faz esse tipo de coisa, porque Deus ele faz isso para mostrar que o poder vem dele, não de nós. Quando Deus chama alguém do nada, que não tem nada, e coloca algo de muito valor em suas mãos, é para ele entender: não é você que faz, sou eu. Então, igreja Rema, todos que estão aqui têm um chamado valioso de Deus em suas mãos. E se Deus colocou algo nas suas mãos, descansa, porque não é você que faz, é Ele. Imagina quando Noé descobre isso. Olha, presta atenção. O Senhor, Ele deu uma sentença para a humanidade de que ela viveria apenas 120 anos na terra. Mas quando Deus falou isso, Noé já tinha 480 anos. Muitas pessoas acham que a arca demorou 120 anos para construir, e não foi. Por que não foi? Porque quando Noé tinha 600 anos, preste atenção, Deus deu a sentença para a humanidade de 120 anos. Depois de 600 anos, Deus revela a missão de Noé. Já passou-se 120 anos, mas os filhos de Noé já eram crescidos, casados e tinham suas esposas. Ou seja, não foi esse período. Talvez esse período de 480 a 600 anos foi o período que Noé pregou.
Porque se nós olharmos aqui, eu esqueci de marcar, mas fala que Noé concebeu seus filhos com 500 anos. Então essa conta de que Noé construiu a arca em 120 anos não vai bater no final das contas. Amém? Isso é um assunto que nós podemos estudar no GF. Ok? Então vamos lá. Olha só, nós recebemos uma missão que aos olhos humanos era impossível. Olha isso daqui, ó. Deus ordenou a arca, que a arca medisse 150 metros de comprimento, depois 25 metros de largura e 15 metros de altura, semelhante a um navio médio de carga atual. Isso daqui foi uma fonte que eu pesquisei. Supondo que os animais tinham o tamanho médio de uma ovelha, a arca comportaria 35 mil bichos. A arca flutuaria aguentando o peso de 2,5 milhões de ovelhas, que pesam cerca de 24 quilos, o que dá mais de 50 mil toneladas. Seguindo esse cálculo, seria necessário quase 12,7 toneladas de comida para manter todos os bichos vivos durante o ano que ficaram confinados. Imagina Noé ter que construir isso. Imagina Noé naquela época, sem as ferramentas que nós temos hoje, sem guindaste, sem torno mecânico, sem supercola, sem pontas de não sei o que. Ele tem que construir uma arca dessa dimensão. O que Noé fez? Ele não olhou para as circunstâncias, ele acreditou na missão que ele tinha. Sabe, Deus é tão misericordioso com Noé que esperou os seus filhos crescer para ajudar Noé. Noé não foi sozinho para a missão. Preste atenção. Você não deve ir sozinho para a missão que Deus te deu. Sempre tem alguém do lado, porque no dia que você cair, aquela pessoa que está do teu lado te levanta. Nós não somos super-homens. Não somos super mulheres. Somos pessoas que receberam graça imerecidamente e receberam um propósito e uma missão de Deus aqui na terra, no qual a nossa força não vem do nosso braço, mas vem do alto. Se você for sozinho, você vai tomar um monte de porrada e não vai ter ninguém para te defender. Amém? Se nós olharmos hoje, Deus te deu uma missão, Deus me deu uma missão. Deixa eu ver que horas são. Deus me deu uma missão. O que eu posso dar como desculpa? Assim como Noé podia dar uma desculpa: Senhor, eu não tenho a ferramenta necessária, não chove aqui, um dilúvio. As desculpas que nós podemos dar hoje é: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha família. Queridos, Noé fez a família estar com ele no propósito. A tua família tem que estar junto com você na tua missão e no teu propósito. Tua família não é desculpa, tua família é ajuda, é reforço. Amém? Como pastor de jovens, eu falo para vocês, pais de adolescentes e jovens: os teus filhos não têm escolha. Você que manda. Mostra na tua casa quem é que manda. Eu que mando, respeita que eu sou teu pai. Me respeita que eu sou tua mãe. O que nós vimos em Suzano foi a falta de um posicionamento paterno e materno. Vocês viram a história da família daquele jovem? Pai e mãe viciado em drogas. Ele não tinha ninguém com quem contar. Não justifica o que fez, mas a falta de um posicionamento de pai e mãe dentro de casa acarretam em consequências graves. E nós temos que orar por essas famílias, e principalmente pela família dos assassinos. Estão entendendo? Todos nós recebemos uma missão.
E sabe qual que é o pior? Não, o pior não é você ter que enfrentar um monte de situação para cumprir o teu chamado. É porque do nada Deus chama e do nada Deus fala: você vai fazer, pronto e acabou. Fez comigo, fez com você, fez com Davi, fez com Samuel, fez com Jeremias e fez com um monte de gente na Bíblia. Samuel ainda pequeno, Deus chamou ele, Samuel, como profeta daquela nação, como um juiz daquela nação. Davi estava pastoreando ovelhas. O que um pastor de ovelhas tem a ver com um rei? Deus chamou Davi para ser rei. Então não ache aquilo que Deus falou que você será, que não tem nada a ver com você. Apenas receba, apenas aceite. Tem uma música que fala assim: eu não preciso entender, o meu chamado é maior do que minha própria vida. Foi o que Eliseu fez. Se desviou dos pais, queimou sua carroça e foi atrás de Elias. Não olhou para trás. Amém? Estão comigo aqui? Quando recebemos a missão de Deus, temos que entender o processo, o tempo e o propósito. Pensa comigo. Noé teve que construir uma arca. Agora imagine quantas marteladas no dedo ele deu. Imagine quantas farpas de madeira entraram em suas mãos. Imagina quantas pessoas iam até a arca zombar de Noé. Agora, quantas vezes você dá uma martelada na sua mão durante o seu chamado e o seu ministério? Quantas vezes entram espinhos em nossa vida que dói? Quantas pessoas chegam diante de nós e zombam daquilo que Deus tem para nós? Imagina quantos tombos Noé não levou tropeçando nas madeiras. Imagina quantas peças que ele colocou no deu errado, ele teve que tirar tudo para fazer de novo. E quantas vezes nós não passamos por esse processo? Sabe o que eu entendi, querido? Que o processo da nossa missão nos aperfeiçoou. As marteladas que Noé levou em suas mãos foi porque ele bateu de um jeito errado. O apóstolo, quando ele bateu, ele não batia mais do jeito errado. A madeira que ele colocou errada no lugar errado, depois que ele viu que estava errado, ele consertou e não colocou mais a madeira no lugar errado. Imagina ele decorando quantos passos ele tinha que dar. Aqui eu tenho que abaixar, aqui eu tenho que subir para não bater a minha cabeça em uma madeira, para não tropeçar em uma viga. O processo nos aperfeiçoa no nosso chamado. Por isso que nós não devemos reclamar diante das situações que nós passamos no processo do nosso chamado e da missão que Deus nos deu, porque Deus está te aperfeiçoando nisso. Pessoas entram e saem da nossa vida. Nós perdemos coisas, mas depois nós conquistamos coisas. Nós choramos, nós sorrimos, nós arrumamos empregos, somos mandados embora. Nós passamos em faculdade, nós trancamos a faculdade. Mas se você estiver dentro do processo, se você estiver dentro da visão, pronto para cumprir a sua missão, Deus te dá o escape, Deus te dá força, Deus te dá livramento. A nossa vida não é diferente de Noé. O nosso chamado não é diferente de Noé. Porque o nosso chamado é da mesma proporção da arca.
Se a nossa missão é cuidar de vidas, uma alma vale pelo mundo inteiro. Não são 50 mil toneladas de ovelhas que pesam mais do que uma alma que você cuida. Se você tem uma vida nas tuas mãos, cuide dessa vida. Construa uma arca para colocar mais pessoas dentro dela. Imagina Noé, quantas vezes ele não pregou para o povo se arrepender, para também colocar pessoas dentro da arca, falando: irmão, qual o tamanho dessa arca? Cabe mais gente aqui. Mas olha só, Noé, ele pregava mesmo sem ter construído a arca. Quantos estão entendendo? Você precisa acreditar primeiro e começar a pregar aquilo que Deus falou na sua vida, o que Ele iria fazer antes de se cumprir. Você precisa acreditar no teu chamado antes mesmo dele se cumprir. Você precisa acreditar nas promessas de Deus na tua vida mesmo antes delas se cumprir. Se Deus falou que traria salvação para a tua casa, você tem que acreditar nisso mesmo se ela não se cumpriu ainda. Se Deus falou que você ficaria diante de multidões, você precisa acreditar nisso antes dela se cumprir. Se Deus falou que você seria levantado por cabeça e não por cauda, você tem que acreditar nisso mesmo antes disso se cumprir. Porque quando chegar a hora, Deus vai mandar chuva. Deus vai mandar chuva nas nossas vidas e vai trazer salvação para mim e para a tua casa. Mas você precisa acreditar nisso antes. O que Deus colocou no meu coração é que a igreja não acredita mais nas promessas do Senhor, porque já levou muita martelada, já entrou muitas farpas, a gente está com as mãos muito calejadas. Mas vai chegar o dia que a arca vai estar pronta, Deus vai falar: entra, que eu vou mandar chuva. Você vai entrar, o anjo fechará a porta e você será salvo. Acredita naquilo que Deus te entregou. Eu contei o testemunho do domingo passado sobre o nosso CD. Sabe, eu compus canções quando eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tenho 28 anos. E a música só foi gravada 15 anos depois. Mas eu acreditei. Eu acreditei que um dia essa canção chegaria nos lares. Eu acreditei que um dia essa canção alcançaria os corações dos perdidos. Quando um dia eu entrei no YouTube e vi uma mensagem de um menino, ele falou assim: eu estava desviado, eu ouvi a tua canção e percebi que Deus estava olhando para mim, e eu voltei para os caminhos do Senhor. Sabe, a nossa canção tem poucas visualizações, mas aquele que viu, Deus tocou. Você faz o que Deus te pediu para fazer, e Deus faz o resto, querido. Você pega as tuas ferramentas e Deus faz o resto. Você acredita na promessa e Deus faz o resto. Você pastoreia
e Deus faz o resto. Você profetiza e Deus faz o resto. Você evangeliza e Deus faz o resto. Você louva e Deus faz o resto. Você ora e Deus faz o resto. Você prega e Deus faz o resto. Você clama e Deus faz o resto. Você caminha e Deus faz o resto. Você ergue as suas mãos e Deus faz o resto. A mensagem que Cristo trouxe para a terra foi uma mensagem de amor e de esperança, de um novo céu e de uma nova terra. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos crer. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus que não é homem pra tudo pode. Mas tua eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Sabe a pessoa que está do teu lado? Abrace ela. Abrace a pessoa que está do teu lado e diga: sei que os teus olhos, dê força para ela nessa noite, sempre atentos permanecem. Ore com ela. E os teus ouvidos estão sensíveis para